Meu nome é Breno Moroni. Eu sou um ator por profissão e todas as consequências da vida de um ator. Me tornei diretor, autor. O ator não é apenas aquele que interpreta no palco. O ator é aquele que atua na sociedade. O ator é um ser atuante. Eu nasci em Petrópolis. Já ali pelos 6, 7 anos de idade, me chamaram para fazer teatro na escola. E eu subi no palco para interpretar o Sapo Cururu tocando pandeirinho. E eu fazia todas as peças de teatro que tinham na escola. Quando eu virei adolescente, eu comecei a fazer teatro em Petrópolis, com pessoas, grupos. Não era um teatro amador, era um teatro estudantil de protesto já. Eram coisas com significado. Aos 18 anos, eu fiz um vestibular, entrei para a Escola de Teatro do Rio de Janeiro. A escola de teatro muito completa, fiquei ali 4 anos. Nós tínhamos aula de tudo: interpretação, improvisação, esgrima, literatura dramática, história do teatro brasileiro, história do teatro mundial, dança, expressão corporal. Eu me formei muito bem formado, fiquei no Rio de Janeiro trabalhando 1 ano, 2 anos e resolvi ir para a Europa. Chegando na Europa, fui fazer várias escolas ao mesmo tempo, o dia inteiro, todos os dias. E uma delas é chamada City Lit. Eu fazia aula de mímica e pantomima. O professor gostou lá da minha postura corporal e já me convidou no primeiro mês para participar de uma peça de teatro. Daí eu comecei a estudar e acabei entrando para uma companhia de teatro inglesa chamada Caboodle. E nós tínhamos como hábito viajar. Então a gente participou de vários festivais na Europa. Em cada festival desse eu fazia um workshop, dava aulas também. E conheci a Europa quase toda, viajando, trabalhando, ganhando um cachê e sempre dentro de festivais. Depois de 5 anos, então eu resolvi voltar para o Brasil. Voltei, fui para São Paulo e conheci a Academia Piolim de Artes Circenses. Eu achei que eu poderia ainda mais completar o meu saber do meu ofício ator estudando circo. Um dia foram fazer um documentário na escola de circo. 1 mês depois, o produtor me procurou e disse o seguinte: ô Moroni, você é acróbata, a gente precisa fazer um filme e precisamos de um dublê. E a cena era o seguinte: um carro em alta velocidade vinha subindo uma rua e me atropelava. Luzes, câmera, ação. E veio o carro. E o diretor gostou muito, falou: nossa, que legal, muito bom, hein? Olha, ficou tão bom que eu vou fazer agora com a câmera dentro do carro. E foi essa noite 8 atropelamentos. Foi muito bom. Aconteceu e eu descobri que eu poderia também ser dublê. Voltei para a Inglaterra para fazer uma oficina de dublê. Depois eu vim para o Rio de Janeiro, fiz esse mesmo curso, mais especializado ainda, com mais técnica. Eu fiz estágio em escolas de circo na África do Sul, no Egito, na Escócia, no Rio de Janeiro, na Espanha, na Galícia, mas eu fui profissionalizado como artista circense na Academia Piolim de Artes Circenses, São Paulo. Escrevi dezenas de peças de teatro, trabalhei em outras tantas dezenas, fiz mais de 80 filmes, nacionais e estrangeiros, dancei no Brasil e no exterior, no cinema, no teatro, na televisão. Essas técnicas de dublê, de circo, eu acabei encaminhando também para o cinema e para a televisão. Novela A Viagem, que eu fazia o Adonai, o Mascarado, eles começaram a me pedir: olha, você vem andando pela rua, eu sugeria, eu posso vir de monociclo? Que ideia boa e tal. E a gente começou a fazer, e o personagem cresceu, não só pelo carisma, né, pela história, mas também por essa curiosidade de introduzir na televisão as técnicas de teatro, de dublê, de circo. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, depois de conhecer 36 países, eu creio que eu transformei as comunidades em que eu trabalhei, trazendo o teatro-circo, que nasceu lá em São Paulo, no Teatro Oficina, quando fazíamos a peça Onde Estás?, que era uma peça que tinha faquirismo, acrobacia aérea, mas o tema não era natural do circo, né, da comédia, da palhaçaria.
Era uma peça de teatro que falava da ditadura, de desaparecidos políticos, de prisioneiros, de guerrilha. E quando eu vim para Campo Grande, eu também trouxe essa experiência, né? Essa experiência de transformar o espetáculo, não só com música, dança, mas também com as técnicas de circo. E aqui pelo Mato Grosso do Sul, então montei Quem Matou o Morto, que traz técnicas avançadas de circo, os Corcundas, que é uma pantomima medieval, que já foi apresentada em vários países, Godgo, que era uma peça que falava da história da humanidade. E assim como eu gosto de usar a música dentro do espetáculo, com música ao vivo, músicas compostas, eu montei algumas 10 a 15 peças de teatro aqui. Tenho agora o Gran Finale, que também é técnicas de circo, mas que conta uma história sobre a alienação parental do idoso. E da minha vida eu fui influenciando, né? Assim, por exemplo, o nascimento do Circo Voador no Rio de Janeiro. Era a minha companhia, o Abracadabra, que fazia a parte circo dentro do Circo Voador. A troca de saberes, o aprender, o ensinar, ela se deu de muitas formas. Eu fiz escola de teatro, escolas de circo, escolas de mímica. Em cada escola dessa, eu transferia o saber de uma para outra. Sempre onde eu cheguei, eu ensino coisas. Não exatamente no formato de oficina, curso. Mas assim, a cada montagem que eu vou fazer, muitas vezes os atores desconhecem aquela técnica. Então, tem que ensinar. Eu sempre viajava com o meu monociclo. Então, nos lugares onde eu chegava, eu despertava uma curiosidade. Eu acabava ensinando coisas para as pessoas, adultos, crianças, idosos, na rua. Então, eu conseguia levar uma sabedoria, uma técnica de um país para outro. O artista tem que estudar a vida toda. Agora, quando ele chega aí por volta dos 50 anos, que é uma regra do circo, ele tem que passar o seu saber. E eu dei uma oficina agora, um mês atrás, lá no Festival América do Sul, em Corumbá. E a minha vida tem sido essa, ensinar e aprender. Aprender e ensinar. Meu trabalho, ele sempre tem um foco social, não é nunca entretenimento puro. Na educação, deu-se de várias formas, né? Eu tinha uma escola, a primeira escola de palhaços do Brasil, chamada Escolinha de Palhaços. Tive no Circo Voador uma companhia voadora que tinha uma agência de modelos, mas só de modelos excêntricos, exóticos. Agora, sobre a saúde. Eu sou filho de médico e de enfermeira, então a minha criação ela foi muito dentro de hospital, acompanhando meu pai e minha mãe. Participei de filmes como Volta Landico, que fala sobre tuberculose. Aqui em Campo Grande eu fiz O Último Residente, que fala sobre psiquiatria. Fiz o filme Vida de Palhaço, que falava de AIDS e palhaço. Em Petrópolis eu fiz lá um Dia do Sorriso, que era uma questão odontológica, né? Eu enchi o teatro, transformei os camarins em consultório e as crianças eram atendidas enquanto estava tendo um espetáculo. Eu fundei uma associação de diabéticos em Portugal, escrevi filmes sobre diabetes tipo 1, tipo 2, adulto e criança, e fiz um vídeo em Cuba, chamado Cuba Libre, onde um dos focos principais foi a medicina cubana, que eu considero a melhor do mundo. E atualmente eu escrevo um livro sobre deficiências e trabalhei aqui em Campo Grande com a companhia Artivistas, que é formada por artistas com deficiência visual. E no Rio de Janeiro eu trabalhei 3 anos com a companhia Teatro Absurdo, que eram todos os atores, que eram muitos, surdos. Eu trabalhei em Quilombo, no Quilombo da Tia Eva aqui, durante a Pantalhaço. Eu trabalhei em favelas, lá no Rio de Janeiro. Eu viajei muito pela África.
Eu conheço Egito, Sudão, Quênia, Comores, África do Sul, Nigéria, Cabo Verde, e conheço algumas filiais também, como Salvador, Cuba, Jamaica. Então, o meu envolvimento com a comunidade, ele foi muito grande, porque cada país desse, cada lugar desse, eu me relacionei com as pessoas. Eu nunca fui a Disney, mas atravessei o deserto de Saara, de mochila nas costas, para conhecer aquele povo, aquela África, o que é a terra-mãe, né? O que é aquela raça, o que é aquele povo. Em relação aos indígenas, eu fazia parte do coletivo Terra Vermelha, que é um grupo de artistas aqui do Mato Grosso do Sul, que lutava pelos direitos indígenas através da arte. O nosso protesto era, por exemplo, montar ali na Morada de Baís, durante um mês, uma exposição de fotografias, pinturas, espetáculos variados de dança, de música indígena. Então, o meu envolvimento foi bastante forte. E uma coisa que eu conheci aqui, no Mato Grosso do Sul, né? Atualmente, com a minha equipe, eu trabalho num podcast, Vemo 1, que é um roteiro que a gente quer fazer, que é só sobre a questão indígena. Fui em algumas aldeias, teve a apresentação da minha peça Gran Finale, aqui na aldeia urbana Marçal de Souza. E em relação aos idosos, esse Gran Finale, que fala da alienação parental do idoso, já trabalhei com desabrigados, campanhas de arrecadação de roupas, alimentos, brinquedos. Trabalhei em hospital prisional e trabalhei com sem-teto, porque eu também fui um sem-teto. Eu pretendo utilizar os recursos dessa premiação para fazer um documentário sobre 50 anos de profissão que eu tenho, faço esse ano, fiz em julho passado, 50 anos trabalhando. Então, junto com meus amigos que estão gravando este vídeo, nós vamos fazer um filme com muita pesquisa, muitas entrevistas, trechos de filmes que eu tenho trabalhado. Eu vou investir na minha vida. Foi muito difícil, tive muitos problemas, né, financeiros, como é natural, né, na vida de um ator. Problemas com polícia, né? Alguns países que eu viajei, você não pode fazer teatro de rua. E as minhas viagens eram subsidiadas pelo chapéu, pelo teatro de rua. Eu fiz outra viagem saí de Londres, fui para Grécia, da Grécia para o Egito, do Egito para o Sudão, do Sudão para o Sudão do Sul, para o Quênia e voltei. Então essas viagens fazem parte da minha trajetória, porque essas viagens, o motivo delas nunca foi turismo, era estudo, pesquisa. Então a minha trajetória é uma trajetória de ator. Cinema, teatro, televisão, circo, teatro de rua e nômade, né? Eu acho que ser nômade é importante para o artista. Conhecer outros países, outros povos, outras culturas, comparar, sugar, dar. Então, eu fico muito feliz com a minha trajetória. Então, eu me orgulho muito disso, por onde ter passado, ter deixado uma sementinha que cresceu. O que é um mestre do saber? São pessoas que já viveram muito, têm vivência, experiência de vida. Então, o mestre é aquele que está obrigado a passar a sua sabedoria. Eu acho, modéstia à parte, que a minha trajetória foi muito importante para várias cidades, vários grupos, alguns países. O meu passar por ali, o meu ensinar a todo mundo, me tornou um mestre. Um mestre é um artista maduro, um artista que teve uma vivência artística
longa e profunda.